Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e eu sou professor de Educação Física. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre alguns esportes de campo e taco. Primeiramente, o que é um taco? Você saberia me dizer o que é um taco? Vamos pensar um pouquinho. Já sei, taco pode ser um pedaço de madeira que eu vou usar para rebater uma bola ou algum outro objeto. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um cabo de vassoura. Será que eu poderia usar isso como taco para jogar algo? Acredito que sim. Ficaria talvez um pouco difícil, não é um taco muito largo, mas acredito que seria uma boa opção para usarmos para algum jogo de taco. Porém, antes de falar um pouquinho sobre que materiais utilizaremos, que tipo de campo vamos jogar, aonde iremos jogar, vamos pensar um pouquinho em alguns exemplos de jogos e de esportes de taco. Por exemplo, você já ouviu falar de um jogo chamado Bets? Aqui onde eu moro, no sul do país, nós chamamos de Bets. Mas eu sei que em alguns outros locais do Brasil chamam-se também taco, apenas taco, ou bete-ombro. Será que na sua cidade tem outro nome? Vamos aprender um pouquinho sobre esse jogo daqui a pouquinho. Outros exemplos que podemos ter. Você já assistiu na televisão ou de repente já ouviu falar de um jogo chamado beisebol? Esse é um esporte muito famoso, principalmente nos Estados Unidos, no Japão e alguns outros locais do mundo. E cricket, você já ouviu falar? Cricket é um outro jogo muito popular no mundo, mas que aqui no Brasil não temos muito conhecimento dele. Todos esses são esportes de taco, em que nós utilizamos um material, como eu disse, semelhante a esse, talvez um pouco diferente, com diferentes materiais. E qual é o objetivo desse jogo? Esse jogo, nós temos o objetivo de rebater uma bola ou um objeto o mais longe possível. E após rebater essa bola, nós precisamos percorrer um espaço, trocar de base ou percorrer um espaço quadrado. E durante esse tempo que eu estou percorrendo, existe um outro time preocupado em recuperar essa bola e tentar me queimar ou me eliminar de alguma maneira. Então, o objetivo do jogo é justamente esse. Um time vai rebater a bola que lhe foi lançada e o outro time vai buscar essa bola para tentar me eliminar. Vamos aprender um pouquinho mais sobre cada um desses jogos? Antes de entrarmos nas explicações de qual jogo ou de qual esporte iremos aprender, vamos entender um pouquinho a diferença entre jogo e esporte? Será que existe diferença entre elas? Entre essas duas palavrinhas? Sim, existe diferença. Você saberia me explicar? Pense um pouquinho. O que será que difere um jogo de um esporte? Será que as duas coisas são semelhantes? Sim, elas são semelhantes. O jogo é qualquer atividade que vamos fazer e que podemos, comumente, entre nós, criar nossas próprias regras. Por exemplo, vamos fazer uma brincadeira de pega-pega. Ou vamos fazer uma brincadeira de bete-ombro, como eu falei agora há pouco no vídeo. E nós vamos definir como queremos jogar. Vamos definir as nossas regras em comum acordo e que seja divertido e justo para todos. Isso é um jogo. Porém, este jogo muitas vezes é jogado de forma profissional ou até mesmo de forma amadora, mas com regras estabelecidas. As regras são feitas para que possamos ter competições justas para todos. Desta maneira, todos entendem as regras e as regras são iguais para todos. Essas regras não podem ser estabelecidas pelos jogadores, são estabelecidas pelas federações, confederações, comitês olímpicos. Por exemplo, um esporte muito popular que temos no Brasil, o futebol. Você saberia me dizer qual é a federação que determina as regras do futebol? Eu já sei, no Brasil temos uma sigla, CBF, Confederação Brasileira de Futebol. E essa confederação, ela segue as regras da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. Então, o futebol que é jogado aqui no Brasil é o mesmo futebol jogado ao redor do mundo. E por isso, o futebol é um esporte. Para exemplificar um pouquinho melhor, podemos jogar o futebol com as nossas regras no nosso condomínio, na rua ou de repente em qualquer outro lugar? Sim, aí isso não seria um esporte, seria um jogo de futebol. Ficou claro, pessoal?
Então, pessoal, vamos tentar entender um pouquinho como funciona um jogo de bets, bet-ombro, ou talvez em alguns lugares conhecido como taco. Coloquei aqui a imagem de um jogo de taco sendo realizado, ou um jogo de bets, como prefiro. Nós temos 2 jogadores em cada time. São 2 contra 2, ok? Os 2 jogadores são esse jogador atrás da casinha, com esse outro jogador que está com a bolinha na mão. Eles formam uma dupla contra 2 jogadores que estão com os tacos na mão. O objetivo dos jogadores com a bolinha na mão é fazer o lançamento e tentar acertar a casinha lá do outro lado. Caso ele consiga, há uma inversão e aqueles que estão com a bolinha conseguem o taco. Caso esse rebatedor consiga rebater a bola dentro daquele objetivo que falamos anteriormente, do objetivo do jogo de taco, haverá uma troca entre esses 2 jogadores. O jogador 1 vai percorrer até a casa oposta e o jogador 2 vai fazer o retorno. E eles ficarão trocando de bases quantas vezes for possível. Cada troca de base significa 1 ponto. E eles vão trocar até que o jogador consiga retornar com a bola. Caso os jogadores estejam fora desse círculo com o taco, é possível derrubar a casinha com a bolinha. E caso isso aconteça, os jogadores com a bolinha ganham os tacos. Por consequência, os jogadores de taco vão jogar com a bola. Desta forma, vamos pontuando, as duplas vão pontuando e podemos colocar o limite de pontuação que desejarmos. Como eu disse anteriormente, é um jogo de taco? Sim. Quem determina as regras? Nós mesmos. Existem regras pré-estabelecidas para que o jogo tenha uma execução tranquila, mas a gente pode mudar essas regras à medida que a gente achar necessário. Ficou entendido até aqui? Vamos mudar a imagem e vamos ver se entendemos um pouquinho melhor. Então, pessoal, nesta imagem conseguimos ter uma outra visão sobre o jogo de taco ou bets. Esse jogador com a bola está arremessando a bola na direção desta casinha. A dupla desse jogador está lá atrás aguardando, caso esse rebatedor não consiga rebater a bola. Caso a bola passe, esse jogador irá fazer o arremesso para o outro lado. Caso haja rebatida desse jogador, o que eles devem fazer mesmo? Vocês lembram? Esses jogadores então devem trocar de lado. Então haverá uma troca de posições para que possamos marcar pontos. Desta maneira, cada troca, como eu disse, somamos 1 ponto e vamos tentar finalizar o jogo dentro da pontuação que determinamos. Normalmente, aqui na cidade onde eu moro, nós jogamos até 12 pontos. E na sua cidade, quantos pontos é o máximo do jogo de bets? Se você não conhecia o jogo, tenho certeza que você vai se divertir muito e é um jogo popular muito conhecido em vários lugares do Brasil. Para você que já conhece, tente jogar cada vez mais, pois com certeza vocês irão se divertir muito, ok? O jogo base 4 é jogado por 2 equipes. Cada uma dessas equipes terá a oportunidade de chutar a bola para pontuar, enquanto a outra equipe irá defender. Vou mostrar para vocês através de um desenho que fiz para tentar deixar um pouquinho mais claro. Então vejam só, o jogo de base 4, como o próprio nome está dizendo, possui 4 bases. Base 1, base 2, base 3 e base 4. Um dos times irá posicionar-se fora da quadra de jogo, aguardando sua vez para chutar a bola. Um jogador por vez virá à base 1, aguardando um arremesso do time adversário, que virá deste círculo central, e um jogador chamado arremessador. Todos os outros jogadores deste time do arremessador estará disposto espalhado pela quadra. Então, após o arremesso da base, haverá um chute o mais longe possível. Após chutar, o jogador tentará percorrer as 4 bases.
Caso isso ocorra e ele consiga retornar à base 1 novamente, ele marcará um ponto para sua equipe. Esse jogador irá para o final da fila e outro jogador irá fazer o chute. E assim, consequentemente, até que todos os jogadores chutem a bola. No final, iremos trocar de lado. O time que estava defendendo na quadra irá chutar e aquele time que estava chutando irá defender. Ganha o time que fizer mais pontos no final das duas rodadas. Como podemos eliminar os jogadores? Caso o jogador chute a bola e ele esteja percorrendo as bases, esse time que está defendendo deverá devolver a bola ao arremessador. Caso a bola chegue ao arremessador antes do jogador chegar a uma das bases, este estará eliminado. Ficou claro, pessoal? Acredito que seja um jogo muito tranquilo de entender. Portanto, este jogo é um jogo que chamamos de pré-desportivo. O que é isso? É um jogo que vai nos ensinar, nos ajudar a entender um outro esporte, que é o beisebol. Aí muitos podem estar me perguntando, peraí, professor, nós estamos numa aula de taco. Onde está o taco nessa atividade? Meu Deus! Será que eu me enganei? Eu mesmo fiz uma atividade e me enganei? Não. Esse jogo pode ser adaptado. E ao invés de chutar a bola, podemos usar um taco de bets ou um taco de beisebol. Ou, lembra no início do meu vídeo, da minha própria vassoura. E eu vou tentar rebater essa bola. A bola pode ser uma bola de meia, pode ser uma bola de borracha, ou de repente uma bola mesmo de futebol. Mas, lembre-se, talvez uma bola muito pesada ficará mais difícil de rebater. Legal, pessoal. Agora que conversamos um pouquinho mais sobre jogos de bets, bet ombro ou taco, jogos de base 4, como será que poderíamos criar novas regras para esses jogos? Será que na sua cidade as regras que eu expliquei são diferentes? Será que podemos construir novas regras para esse jogo? E se pensarmos em misturar os dois jogos, será que seria possível? Será que temos criatividade suficiente para imaginar um jogo diferente, juntando regras do Bets, juntando regras do Base 4 e criando um novo jogo? Lembra o que eu falei lá no início? Jogo, ele é toda atividade que possamos mudar as nossas regras ou criar as nossas regras para que tenhamos diversão. Essa é a ideia. Vamos criar um novo jogo? Vamos criar novas regras para esse jogo que já pensamos? E se fizéssemos algo totalmente diferente? No nosso próximo encontro, venha com papel, caneta e vamos formar uma tabelinha com regras já existentes e vamos criar regras novas. Desafie os seus amigos, desafie a sua família e tentem criar novas regras para os jogos que vemos hoje. Combinado? Nos vemos no próximo encontro, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.